Bom, eu queria agradecer a organização do evento. Acho que é muito importante a gente fazer um gancho com as palestras que a gente viu hoje de manhã. Desde a parte de segurança, linha de moldagem, fusão, engenharia ou moldagem em área verde. Os nossos clientes normalmente buscam otimizar o processo de acabamento com alguma tecnologia mais... os nossos clientes buscam sempre algum equipamento para tentar chegar numa solução de otimizar a rebarbação automática. Só introduzindo, alguns de vocês não me conhecem, eu sou diretor da SERP e a gente começou a trabalhar com a Dalca há cerca de 2 anos na parte de equipamentos de rebarbação. A Dalca é uma empresa que foi fundada há 15 anos pelo Bruno, lá em Bento Gonçalves, especializada em robótica industrial e intralogística, a parte de transporte automatizado e também tecnologia de inteligência artificial para monitoramento de dados dentro da função. Aqui dentro das soluções que a Dalca propõe para o mercado, são 4 blocos de equipamento. O primeiro deles, diria que é mais direcionado para as funções que aqui estão presentes. São equipamentos para manipulação, lixamento, corte, rebarbação ou solda. Tá? A gente também pode fazer a carga e descarga de tornos, né, de CNCs, para melhorar um pouco a otimização do processo como um todo. Né? Além desse bloco de soluções, a gente pode fazer manipulação e automatização na parte de rebarbação, de manuseio, paletização e na fábrica como um todo. Tem a parte de logística, que seriam os carros de transporte. O último bloco seria a da função. Eu acho que cabe começar explicando um pouco mais da solidez e tecnologia que a Dalca possui hoje em dia. Eu estou mostrando aqui uma solução que foi implantada aqui não é função, mas é o Whirlpool, em Joinville. A gente colocou 6 robôs trabalhando de forma simultânea, então isso só demonstra para a audiência aqui presente que existe uma lógica, uma tecnologia e um conhecimento muito profundo de como ordenar o movimento de cada um desses robôs para que o processo flua como uma solução ideal dentro da fábrica. Aqui nesse caso tem uma mesa de carga e descarga automática. Esses robôs estão fazendo a furação dessas estruturas para geladeira. Tá? Eu quis demonstrar com esse vídeo, mais para poder explicar um pouquinho como a Dalca está enxergando esse mercado de salas de rebarbação. Tá? Antes disso, é importante citar que eles sede deles, eles estão aqui lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Se você olhar nessa parte, é a sede atual deles. E atrás é a sede de produção. Aí a gente pretende duplicar essa capacidade para diferentes mercados, incluindo as funções. Agora basta a refletir um pouco o que estaria por trás da tecnologia na função e as tendências de mercado. Acho que esse é o principal motivo da nossa conversa aqui hoje. Tá? As células de rebarbação demonstraram para o grupo da Dalca um altíssimo interesse, porque é um equipamento que, por si só, já traz um retorno, diferente de robôs que são implantados em várias fases de uma fábrica. A célula de rebarbação é um equipamento que se paga praticamente como uma solução
solta, né? Você compra uma célula e com o recurso que você despende naquele investimento, você vai poder justificar aquele dinheiro versus o custo que você tem de mão de obra e de terceirização, muitas vezes. Tá, então tem alguns pontos que vale a gente destacar, como falta de mão de obra operacional, retenção de talentos, a própria Covid trouxe tendência para impulsionar a digitalização, a tendência de nacionalizar a tecnologia, flexibilizar a automação, enfim, são muitos fatores que atraíram o interesse da Dalgo para fazer esse investimento nesse segmento. Tá? Eles já estão vamos dizer, foco em rebarbação praticamente há 10 anos já, dentre os 15 anos que eles fundaram a empresa. Tá? Então eles acabaram desenvolvendo uma tecnologia muito profunda nesse sentido. Então, só resumindo os 4 grupos de atividade da empresa: a rebarbação, a logística, a carga e descarga, e o MES, que seria a inteligência artificial que a gente falou um pouco antes. Aí, quando a gente volta no foco da rebarbação propriamente dita, a gente tem que destacar por que a Dalca trouxe para o mercado uma solução que se diferencia do que existe presente. Eles desenvolveram um equipamento que é montado numa plataforma, num chassi, ele é totalmente testado e montado na sua fábrica lá em Bento, e na hora que ele chega no seu cliente final, ele já está praticamente pronto para rodar. Tá? Então, é um novo design, monobloco, cabine fechada, troca de ferramentas automática, tá? Isso tudo, condições opcionais, a gente vai discutindo cada caso, em cada cliente. Sistema de visão, para identificação dos modelos e rebarbas. Também a gente tem que avaliar sempre cada tipo de peça, cada tipo de demanda. Pode ser diferentes ligas, aço, ferro ou alumínio, cada caso é um caso e vai demandar sempre um estudo muito criterioso, tá? Muitas vezes com as próprias peças enviadas lá para a fábrica da Dalca em Bento. Tá? Sensores de medição para compensar a peça e a rebarba também, e espera para o sistema de exaustão. Agora, é interessante destacar, tem as condições que são cativas, normalmente tem séries muito longas, peças de altíssima produtividade. Nesse caso, a gente vai oferecer um tipo de célula que a gente chama peça movida. Tá? O robô pega a peça na esteira de carga, processa nas ferramentas que estão estaticamente colocadas na célula e depois despende ele na saída. Normalmente a gente indica para peças de até 80 quilos. Tá, mas isso depende muito do estudo que é feito para cada caso. E tem a solução que é um pouco mais flexível, que seriam para peças até 500 quilos. Tá? Nesse caso, a gente fala de Move Tool, que seria a ferramenta movida. A peça fica numa base, numa mesa, normalmente de carga e descarga, ela gira, e na hora que a peça entra para a cabine, a ferramenta se dirige para fazer o serviço de rebarbação. Então, cada um desses casos vai ser feito uma análise mais detalhada. Então, aqui a gente vai ver um exemplo de peça movida. Essa instalação foi colocada na VEG 4, em Guaramirim, na função 4. Não sei se algum de vocês já devem ter visto, é uma linha de alta produção seriada. Então, aqui tem um sistema de visão tridimensional para selecionar a peça e ajustar o programa automaticamente. Tem um sistema de visão 2D para verificar a posição das rebarbas. Tudo isso também é automático. Tudo isso faz parte do programa de produção do equipamento. Né? As ferramentas diamantadas com controle de força. Para fazer compensação também das rebarbas. Se alguém ou algum de vocês tiver interesse, a VEG é muito aberta para visitação, a gente fica à disposição para conseguir a visita para vocês. Tá? E a Dalca instalou também o sistema de troca de gripper, tá, para fazer a cobertura de toda a família de peças que estão dentro do programa. Né?
Então a gente pode dizer que todas as linhas, as carcaças da VEG que passam ali na função 4, elas já estão computadas na programação de rebarbação, que é feita totalmente automática, tá? Agora eu queria mostrar um vídeo também do outro tipo de solução, que é a ferramenta movida. Nesse caso, a peça vai ser colocada numa mesa de carga e descarga, e quem vai fazer o trabalho, como eu falei, é a ferramenta acoplada na garra do robô. Esse trabalho de carga e descarga pode ser também feito automaticamente. Tá? A gente pode incorporar um robô para pegar uma esteira de entrega e uma esteira de saída também. A maior vantagem da ferramenta movida que a gente enxerga é justamente a flexibilidade, normalmente função de terceiros, tá? Que optam por esse tipo de solução, porque eles podem incorporar qualquer peça do seu programa dentro da produção. A gente vai ver também um sistema de troca automática da ferramenta. Muitas vezes a gente precisa 2, 3 ou até 4 ferramentas para fazer a rebarbação final de um item mais complexo. Esse tipo de instalação nós vendemos já algumas também no Brasil, citando alguns exemplos: a Fagor, a própria Home, a Farina. Alguns desses já compraram a segunda célula, então é um equipamento que depois de implantado com sucesso, ele se paga. Tá? Então a gente vai ver um pouco mais para frente como fazer um estudo de viabilidade para poder justificar o investimento. Tá? Então como que a gente direciona um estudo para viabilizar um investimento num equipamento como esse? A gente sabe que as funções hoje, a gente falou de manhã, a gente escutou os palestrantes de manhã falando de custo. Tá? Talvez um dos grandes custos da peça fundida hoje está destacado na rebarbação. Ou o cliente tem lá 30, 40 pessoas na rebarbação, ou ele simplesmente terceiriza, pagando 80 centavos, R$1 por quilo. Então, na hora que você começa a fazer conta com esse tipo de indicador, a gente começa a criar um case para poder justificar o investimento no equipamento de rebarbação automática. Tá? Então, se for o primeiro robô, a gente vai fazer uma avaliação detalhada do mix de peças, a curva ABC, ou seja, os principais itens que a função tem foco em direcionar, dimensão, peso, as variações dimensionais, variação de rebarba também, a gente precisa especificar qual que é a variação. Isso muito vai depender da moldagem que o cliente utiliza, seja ela areia verde ou resina. A gente tem que saber qual que vai ser a tolerância que o cliente vai determinar dentro do processo. Tipo de rebarba, acesso de ferramentas, o estudo de tempo de ciclo. Então todos esses itens vão permitir que a gente faça uma proposta técnica e depois comercial para ser apresentada para definição de retorno de investimento. A Dalca normalmente disponibiliza de softwares para fazer a simulação plena da rebarbação em tempo real. A gente está aqui mostrando um ciclograma, um tempo de ciclo detalhado dessa peça fundida. Normalmente a gente tem que pedir os desenhos em 3D para poder fazer esse estudo, e esse estudo vai fazer parte da proposta. Se o cliente tiver 3, 4, 10 itens, a gente vai fazer uma simulação parecida com essa para cada um desses itens. E a nossa perspectiva, a nossa meta e fundamento para fazer esse estudo é para permitir que exista um ganho expressivo de produtividade. Tá? Então aqui só para exemplificar, nesse caso o cliente colocou 5 itens para avaliação dentro do portfólio vamos dizer, do projeto. Foi feito o takt time em segundos. Aqui a gente destaca de cada um desses 5 itens, e ali do lado quanto tempo esse mesmo cliente rebarba hoje manualmente. Tá? Então fica evidente que a gente está tendo um ganho de talvez de 20 a 30% de tempo de rebarbação, isso considerando fatores bem conservadores de reserva de processo. Tá? Normalmente a gente coloca ali pelo menos uns 15% de fator
que pode ser calculado como uma gordura dentro do cálculo de tempo de ciclo. Normalmente a gente chega no resultado final bem abaixo dessas figuras. Tá? Então, o que eu quero dizer é que o projeto se torna mais viável ainda. Aqui temos alguns clientes, não só em função, mas espalhados por vários mercados, né? Aqui são as nossas referências em função. Farina e Fagor já partiram para a segunda instalação, então eu acredito que são... não tem um exemplo melhor que justifique a repetir o investimento. A Home a gente implantou há pouco tempo, a VEG já está, enfim, tem sucesso também nas instalações. E para finalizar a parte de conceito que a Dalca traz aqui para vocês, eles estão lançando, na verdade é um serviço que já existe há algum tempo no mercado, que é o MES. Nada mais é do que otimização e coleta de dados dentro do processo de função. Eles incorporam o IoT, como se fosse um modem em cada um dos seus equipamentos, para poder apontar interfaces e gerar painéis e referências de avaliação de processo para ver onde estão os seus gargalos, onde a gente pode ganhar, como justificar uma mudança de processo, de ajuste de máquina, para você não deixar de perder dinheiro, porque cada centavo investido no equipamento automático tem que ser justificado na maior otimização possível. Tá, então esse serviço está disponível não só para rebarbação, mas para qualquer outro equipamento dentro do processo da função. Aqui a gente destaca alguns painéis de referência. E para finalizar, a questão de atratividade de investimento em células de rebarbação, a gente conseguiu com o FINEP o cadastramento dessa linha de equipamento para poder permitir uma linha de crédito altamente atrativa e com carência longa. Tá? Então, se uma função aqui presente tiver interesse em viabilizar um projeto, a gente pode cadastrar o projeto de vocês com uma proposta já via FINEP, tá? Para poder pegar as aprovações e justificar os investimentos. Tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida, mas em linhas gerais foi esse o resumo da Dalca que eu queria apresentar para vocês. Obrigado.